Olá pessoal que nos acompanha, estamos aqui eu e o Nathan novamente para trazer um outro podcast para vocês. A gente vai falar de um tema agora que tem muito a ver com o atual momento político que nós estamos vivendo e esse tema vai abordar especificamente o princípio da discussão racional. O Nathan vai passar para a gente aí como participar de discussões, como participar de momentos de argumentação e de debates de uma forma mais ponderada, mais racional, mais adequada, com uma postura pode-se dizer correta, né, Nathan? É isso aí, tudo bem, pessoal? Na verdade é o seguinte, eu li recentemente, inclusive por necessidade do trabalho, o livro chamado Pensamento Crítico, O Poder da Lógica e da Argumentação, de Walter Carnielli e Richard Epstein. E o livro é bem interessante, o livro todo fala de argumentos, de como construir um argumento, o que é um bom argumento, o que é um argumento ruim, o que é uma falácia, como reparar argumentos, o livro todo é muito bom. Enquanto eu via aquilo, eu lembrei muito dessas discussões online que nós temos, desses debates enfurecidos, em que a qualidade dos argumentos é a última coisa com que as pessoas se preocupam. Em especial, acho que o debate político, que nós vivemos um momento de polaridade bem aguda, e como as eleições estão chegando, eu achei interessante falar um pouco disso. Na verdade, o livro todo vale a pena. Só que o que eu trouxe aqui, que eu acho que é o mais importante, que é o que a gente pode passar num podcast, né? A pessoa quiser ler o livro, claro, sempre é melhor. Mas é o princípio da discussão racional. E o princípio da discussão racional, ele fala quando é que vale a pena discutir. Ou quando é que vale a pena você argumentar com outra pessoa. Porque qual é a finalidade de você entrar em um debate? É você construir algo. Os argumentos se juntam, eu consigo aprender algo de você, você algo comigo, e nós construímos, nunca destruímos. E, por exemplo, o que não é racional? Não é racional você refutar um bom argumento. Se não tem muito seu argumento é bom, é irracional você refutar. Só contextualizando, nós vivemos então esse momento que é muito debatido, de que todo mundo quer opinar. Isso. Só que opinar é totalmente diferente de argumentar. Né? Exatamente, exatamente. Acho que é até importante no final, quando a gente for falar de afirmações morais, a questão da opinião. Mas ainda assim, dentro da política, existe uma construção argumentativa bem relevante que vale a pena. Uhum. Outra coisa, se você encontra dois argumentos igualmente fortes de ambos os lados, a melhor coisa, o que é racional para o princípio da discussão racional, é você suspender o juízo e investigar melhor. Né? E não, de repente, levantar uma bandeira. O que seria, então? É suspender o juízo. Ou seja, se você acha o que é certo, se você tem uma visão do que é certo, mas está diante de um bom argumento, não simplesmente impõe aquilo que você pensa que é certo. Né? Não refutar o que se o outro disse algo bom e você tem um argumento bom para cá, se ambos os argumentos são bons, é uma boa hora para suspender a discussão, inclusive deixa eu pensar melhor sobre isso, etc. Mas o livro ele é bem interessante porque ele esquematiza. Então, ele coloca o que é o princípio da discussão racional. Ele estabelece 3 pontos que precisam ser observados para valer a pena uma discussão. Se um desses pontos não é observado, a melhor coisa é você se retirar. Quantas pessoas hoje entram em discussões, acabam até perdendo amigo, né? Ou se indispondo, gerando até danos emocionais por conta de uma questão, né, argumentativa, etc. Então, o primeiro ponto é, a pessoa conhece o assunto discutido. Se a pessoa conhece o assunto discutido, ok, vale a pena conversar com ela. Agora, se ela não conhece, cara, desculpa, não tem jeito. Acabamos de ter o julgamento do Lula, por exemplo, e que tem de jurista, que sabe de tudo, etc. Sim. Entendeu? Eu sou formado em Direito, tenho mestrado em Direito, e se alguém me perguntar sobre o julgamento do Lula, a minha resposta é, eu não analisei os autos, eu não consigo dizer com certeza nada. Agora, tanta gente com certeza sobre o assunto e que sequer tem a formação jurídica para isso. Sim. Né? Então, a primeira coisa é, o seu interlocutor conhece o assunto, e eu acho que outra coisa importante é, você também conhece o assunto? Porque se você também não conhece, é bom você não entrar nessa, porque a chance de você se dar mal é bem grande. Às vezes nós vemos situações, não sei, né, em que pessoas estão conversando e debatendo e tal, e tudo que está sendo colocado ali não tem fundamento algum e dura, né? Nossa! Dura uma hora de problematizadores, uma conversa, vira até piada, depois vira meme, né? Se for revisar de forma crítica, foi uma perda de tempo, né? Porque... Exatamente. O ponto 2, que eu acho mais relevante, e eu vou me debruçar mais nele, é o seguinte. A pessoa com quem você está discutindo é capaz de raciocinar bem e está disposta a raciocinar bem?
São 2 pontos, então. E no primeiro, dela ser capaz de raciocinar bem, você tem que tomar cuidado para não ser sarcástico. Então eu não vou discutir com você porque você é muito burro. Né? Não, não é isso. Pelo contrário, normalmente o nécio costuma ter essa postura. O nécio é aquela pessoa ignorante, mas que só consegue ver a ignorância do outro. Ele não consegue ver, né? Ele não consegue nem se perguntar, será que eu estou errado? Será que alguma coisa no meu raciocínio não está completo? Será que eu posso aprender alguma coisa com o que o outro está falando? O nécio não faz essa pergunta, ele tem certeza, ele está cheio. Sim. Entendeu? Ele não quer aprender mais. Então, e daí normalmente o nécio vai acabar a conversa assim, é melhor não conversar com gente que não sabe conversar. Não, eu acho que, na verdade, quando você vê se a pessoa é capaz de raciocinar bem, ou ela realmente tem algum problema, né, o que normalmente é raro, ou ela está submetida a uma questão emocional forte, por exemplo. Uma pessoa apaixonada, ela não raciocina bem. Uma pessoa irada, que é o que mais acontece nas redes sociais, ela não raciocina bem. Então você vai conversar com alguém, o cara tá nervoso, entendeu? O cara gosta muito do Lula, o Lula acabou de ser condenado, e aí, essa conversa não vai levar. Então é melhor esperar a pessoa se acalmar e retomar a conversa no momento em que tá todo mundo bem. Sim. Né? Inclusive, normalmente eu pego algumas dessas conversas nossas, trago para a questão da educação, isso é muito fruto da nossa formação mesmo na educação, porque nas escolas a verdade ela é sempre o alvo, né? E quando nós nos acostumamos a lidar com a verdade, mas sem procurar a verdade de fato, aí você tem uma avalanche de equívocos, né? Exatamente. E de pessoas que querem sempre opinar e tudo mais. E hoje em dia, opinar passou a ser um grande valor. Tanto que todo mundo diz assim, você tem que participar mais, você tem que atuar, você tem que falar, você tem que isso, aquilo. Isso. Só que 2 coisas são fundamentais e que não estão nas nossas escolas ainda, no nosso dia a dia. Primeiro é o eixo da pesquisa. Ou seja, nós somos pesquisadores para falar, para dar opinião, né? Por exemplo, para você ter condições de trazer um conteúdo como esse, você teve que fazer uma pesquisa, você teve que se alimentar primeiro, uma né? reflexão. E o outro ponto talvez seria a arte do debate, né? Lidar Também. isso de uma forma sistemática, né? Existe um procedimento adequado para se debater, né? Eu acho que o primeiro, que é o que a gente traz aqui, é respeitar esse princípio. E a partir daí existem várias outras, né, regras, entre aspas, a serem observadas. Então, a pessoa está capaz de raciocinar, beleza. A questão, ainda dentro desse ponto, a pessoa está disposta a debater, ela está disposta a raciocinar bem, porque às vezes a pessoa está aqui, você dá um bom argumento e ela, não adianta, ela esbraveja, ela não aceita um argumento bom, né? Ou ela tenta te persuadir por meios não racionais. Você formula um argumento razoável e ela solta algo totalmente, né, fora para tentar te convencer. Eu peguei alguns exemplos. Tem pessoa que você começa uma discussão e a intenção dela é só te provocar, tripudiar, para te deixar nervoso, e aí você fica nervoso e ela fala, tá vendo? Então, uma pessoa que vem com piadinhas prontas, de um lado ou de outro, você pode tirar aí, é melhor já ir se acostumando, enquanto você está numa discussão razoável, ou o outro vem e te chama de coxinha, ou que você nasceu em berço de ouro. Esse tipo de argumento, não vale a pena você dar sequência, não vale a pena você discutir com uma pessoa que está se valendo desse tipo de argumento, né? A gente precisa, na verdade, se colocar também fora dessas situações, olhar de fora, né? Porque, veja, em época de debate político, o que mais vai ter são as polaridades se fortalecendo, né? Exatamente. Isso influencia muito o nosso dia a dia. E eu acho que o poder dos polos está na construção do caminho razoável. Se uma pessoa enxerga muito algo aqui e outra enxerga muito algo lá, não é possível que não exista algo de razoável onde ela está. Agora, quando você está aqui, você não consegue ver nada de bom do lado de lá, é a hora de você não ser honesto e perguntar, o que será que eu posso aprender? Né? O que será que eu posso aprender com a esquerda? O que será que eu posso aprender com a direita, com o conservadorismo? Será que não tem nada de bom mesmo? Eu acho que entra aí um pouco a questão do discurso e do gênero também, Nathan, porque a pessoa que assiste o debate político na TV, ela tem que entender que quando ela conversa com um amigo na rua, ela não está no debate político. São situações diferentes, né? Ela não precisa fazer igual os políticos que se ficam ali naquela jaula de gladiadores. Isso. E uma coisa importante que eu acho nisso também, que não vale a pena, é quando você começa a conversar com alguém que trata a política igual ao futebol. Né? E de novo vai com a provocação, com a piada. Você vai se indispor, você vai se irritar, isso vai gerar mais dano. Então, o princípio da discussão racional diz,
suspende a conversa. Não Uhum. precisa, e você não precisa suspender a conversa dizendo, não vale mesmo a pena discutir com você. Não, porque aí você já caiu na armadilha. Deixando a marca. Você simplesmente fica em silêncio, cara. Principalmente que eu tô falando de discussões online que ninguém vê seu rosto. Se um cara respondeu e você ficou em silêncio, acabou. Você não tem que dar uma resposta, entendeu? Uhum. Porque a resposta já é continuidade. É melhor não falar com gente ignorante. Pronto. Você já fez tudo errado. Depois, terceiro ponto, a pessoa não está mentindo. Existem pessoas que não querem, sinceramente, que o debate engrandeça. Estou conversando com você, mas eu não quero aprender. Eu quero só impor a minha opinião sobre você. Eu quero ganhar o debate. Eu quero sair bem, sabe? Eu quero fazer... Tem gente que coloca, por exemplo, o Cortella e o Karnal... O Cortella não. O Pondé e o Karnal às vezes fazem uns debates e, cara, eles se dão super bem e eles conversam, etc. Aí alguém pega um trecho do debate e posta assim no YouTube. Pondé humilha Karnal ou vice-versa, sabe? Meu Deus, ninguém quer humilhar ninguém. A ideia de um debate é o crescimento. Né? Então, essas coisas eu acho importante tomar cuidado. Se a pessoa está querendo só ganhar o debate, ela não está sendo sincera, ela está mentindo, é melhor você não seguir. E aí, para terminar, ele diz o seguinte, por que você deve seguir esse princípio? Por que você deve saber do assunto, ser sincero, etc., se a maioria das pessoas não faz isso? Ninguém discute assim, eu vou querer ser... Porque se você se submete a isso, você começa a ter menos capacidade de argumentação. Você tem um baixo poder de persuasão, de convencimento das pessoas, e a chance de você ser um nécio, de você ser uma pessoa que está falando bobagem e que depois, lá na frente, quando você amadurecer um pouco, você vai perceber isso, é grande. Isso acontecia comigo, não sei com vocês. Eu, quando eu tinha 18 anos, eu bradava algumas certezas e com 22, 23 eu falava, nossa, que vergonha do que eu pensava. E talvez você esteja fazendo isso hoje sem perceber. Eu acho que também com cuidado que tem que tomar, que é ético, inclusive, às vezes a gente cresce em argumentos no meio de pessoas ignorantes, né? Não ignorante no sentido cultural, ignorante com relação àquela determinada informação. Que não conhece aquele Aí tema. a pessoa que conhece 20% daquilo, ela cresce, ela... Isso, também se infla. Se infla e tal. Então, eu acho que, com base, na minha opinião, com base em tudo que o Nathan apresentou pra gente, a ideia é construir uma cultura da ponderação, do equilíbrio, do diálogo e de humildade. De humildade também e da capacidade de ter como critério de diálogo a análise dos diversos pontos de vista. Isso, né? Ou seja, toda conversa vai oferecer vários ângulos, várias possibilidades de análise e tal. Perfeito. E como você falou de opinião, uma coisa que existe num debate são afirmações morais. A sua opinião a respeito de alguma coisa. Por exemplo, como tratar os criminosos. E aí, num debate, cara, é impossível você ter um debate saudável se você não compreender e aceitar a diversidade de ideias, de opiniões, de formações. Você, com a sua formação, com o seu modo de viver, entende que deve tratar A. O outro vem e entende que deve tratar B. Se o cara achar B, você, então adota um bandido para você, ou coisa do tipo, ou do outro lado também quiser tripudiar. A questão é, você tem que aceitar a diversidade, entender o direito do outro pensar diferente e construir. Né? Eu sempre tenho algo a aprender com isso. Eu tenho uma opinião particular sobre isso e já conversei com pessoas que pensam diferente e sempre que conversei, alguma reflexão ficou para mim depois. Então, quando tratar de afirmações morais, tomar esse cuidado também. E para deixar bem claro, nós temos essas falhas no princípio da discussão racional em ambos os polos. Vermelhinhos ou azuis, nós temos exageros, pessoas que tripudiam, pessoas que esbravejam, que fogem da lógica, que falam bobagem. O que eu gostaria é que nós tivéssemos uma discussão mais saudável. Mas se as pessoas não vão mudar, a dica é que pelo menos você observe isso, porque ao observar isso, você vai ter menos incômodos, menos debates, não vai perder amiguinho online, e isso vai deixar você se desgastar menos. E gera uma cultura positiva também, Exatamente. né? Você começa a ser um agente de uma cultura positiva. Isso. Bom, pessoal, a gente viu aí a importância desse princípio da discussão racional e que você utilize isso para a vida toda, né? Que a gente consiga, vamos dizer assim, cultivar essa ideia. E eu acho que o que fica também de informação para concluir brevemente, não concluindo, é de que nós precisamos de informação, sim, mas não adianta eu ter muita informação, muita leitura, se eu quero ser o tempo todo dono da verdade, né? A capacidade de dialogar, de debater com ética, com humildade, talvez esteja acima disso. Com né? certeza.
Com certeza. Pessoal, valeu, deixe seus comentários, nos acompanhem nos próximos vídeos e até a próxima. Falou, abraço.